Neste vídeo, nós vamos fazer um circuito de fusível eletrônico. O que é um fusível eletrônico? É nada mais do que um circuito que vai desarmar quando a carga ligada nele ultrapasse uma corrente que a gente vai definir. No nosso caso do circuito, vai ser uma corrente que eu defino através de um potenciômetro, mas eu posso chegar até 10 amperes. A entrada de energia do nosso circuito ela deve ser entre 8 e 24 volts, ou seja, a nossa carga pode trabalhar entre 8 e 24 volts, mas internamente o nosso circuito vai trabalhar com 5 volts. Ora, se eu vou estar entrando com de 8 a 24 e eu vou trabalhar internamente com 5, eu preciso reduzir essa minha tensão de entrada, que eu não sei no circuito qual é, porque eu estou trabalhando num circuito genérico. Então eu vou usar, para poder regular essa tensão, o nosso já conhecido LM7805. Então inicialmente o que nós vamos fazer aqui é montar um LM7805 com uma entrada dos nossos exemplos aqui vai ser entre 9 e 12 volts. Lembrando-se que se eu for trabalhar com mais de 12 volts nessa carga, na hora que eu montar o circuito definitivo, o 7805 precisará ter um dissipador de calor. Feito aqui essa primeira parte, vamos na mesa testar esse primeiro passo. Então está aqui montado o nosso LM, capacitor na saída, LM no meio, entrada 9 volts, vamos testar. 9 volts, saída 5 volts, que é o que a gente vai usar no circuito. Então os 9 volts vão ligar na carga, os 5 volts vão alimentar o nosso circuito. Nesta segunda etapa, então, a gente já fez e já viu que sai 5 volts. Nós precisamos fazer uma referência de comparação. Ora, para fazer uma referência de comparação, nós também já estudamos aqui um comparador, que é o LM358. Então nós vamos usar um LM358 para fazer a definição de qual corrente que nós vamos querer usar. O LM358 tem duas saídas, a saída chamada inversora e a saída não inversora. Mas eu gosto de dizer que nós temos a saída menos e mais, onde a menos é, caso ela seja a maior das duas, eu vou sair com o que entra no negativo. Se o mais for a maior das duas, eu saio com o positivo. E a saída aqui sai no pino 1. O LM358 tem dois comparadores internamente. Então por isso que tem esse desenho aparecem os dois comparadores. Nós vamos usar apenas um deles. Para fazer essa comparação, eu vou precisar definir qual a tensão de entrada da minha base, né? A base de comparação, que vai ser o menos, porque se ele for maior, quer dizer que a minha corrente é menor, e se a corrente é menor, eu não quero que saia nada aqui. Eu só quero que saia um sinal, caso a corrente tenha passado do limite que eu defini. E para fazer isso, eu vou usar nada mais, nada menos do que um divisor de tensão. Então eu vou montar aqui um divisor de tensão, com um resistor e um trim-pot. Então aqui eu já tenho o meu divisor de tensão montado e vocês veem que nós estamos baixando bastante essa tensão de comparação. Estou usando um resistor bastante grande, 180K, e aqui a parte de baixo 50K. Agora com o que eu vou comparar? Como é que eu vou pegar a tensão de uma carga? Bom, para isso a gente vai fazer um shunt. O que é um shunt? Um shunt vai ser uma carga mínima, uma carga pequena, que eu vou colocar ela aqui, com um resistor. Essa carga ela vai sofrer com a minha carga principal a questão da corrente, porque ela vai estar ligada no negativo. E aí, como ela é uma carga pequena, eu vou ter uma pequena corrente. E pela lei de Ohm, eu vou ter uma pequena tensão. E é isso que nós vamos medir. Então aqui eu vou usar um resistor de 0.1 ohm ligado aqui no positivo, para fazer o papel da comparação. Então essa aqui é uma carga virtual, digamos, que nós criamos para poder comparar com a carga que eu estou aqui testando. Porque eu não poderia botar 10 amperes nesse circuito, porque eu vou torrar ele, né? Não faz sentido. Vou puxar ela para cá que acho que vai ficar melhor. Eu estou usando aqui
um resistor de 5 ohms 5 watts para o nosso teste. Mas eu sugiro vocês usarem um de 15 watts. Então eu vou colocar aqui já 15 watts se vocês quiserem trabalhar com 10 amperes. Vocês podem trabalhar aqui com resistores em paralelo. Então eu posso ter 3 resistores de 5 watts em paralelo. Só que aí não de 0,1 e sim de 0,3. Porque 3 em paralelo vão ficar como se fosse 0,1. Acho que ficou claro isso, né? E aí eu tenho uma saída. Então como é que nós vamos testar isso agora? Então agora vamos para a parte 2 deste nosso circuito. A gente vai agora fazer o divisor de tensão. Então para isso eu peguei um resistor de 180K. Vamos testar ele aqui. 179.1 da saída de 5 volts. Então lembrando, né, da saída de 5 volts. Eu vou tirar aqui só para facilitar. Fiz a saída aqui de 5 volts e vou fazer o divisor de tensão lado de cá, que sai de 5 volts e vai até um trim-pot. Um trim-pot de 50 ohms. Então está ligado aqui num dos lados do trim-pot, do outro lado eu ligo no negativo. E a saída dele vai para onde? Vai para a saída inversora do comparador, do LM358. Então vou ligar o LM358 aqui. Já estou ligando aqui porque já tem entrada 5 volts. Vou botar aqui o GND no pino 4. E aí eu vou fazer a saída desse trim-pot ligar no 2. Certo? O 2 que é a porta que a gente precisa. Então eu já alimentei e agora no 3, que é a porta não inversora, vai a minha carga. Então a carga é ligada no 3 e também no negativo. Está pronto esse meu LM. Para a gente poder testar, eu vou ligar aqui a carga. Vou ligar ao contrário, eu sei que é só mania, mas gosto de deixar nessa ordem. E agora nós vamos ligar a fonte. Como é que eu testo isso agora? Coloquei na escala de tensão e vou medir as tensões que a gente tem. Então no 2 aqui, no pino 2 eu estou com 834 mA. No pino 3, praticamente nada, eu estou sem carga, né? E no 1, 0. Por que 0? Porque se a porta inversora, que é o 2, é maior do que a porta 3, então a saída é 0. Vamos colocar uma carga. Vamos ver como muda a carga aqui. Já passei a ter 124 mA. A saída continua 0. Por quê? Porque aqui a carga é menor. Essa lâmpada está consumindo agora 300 mA. Deixa eu deixar aqui no pino 2, que vocês vão regular essa comparação aqui. Está 900. Se eu quiser reduzir para o outro lado, eu vou dizer até o limite que eu queira a tensão, ou melhor, a corrente que eu quero que desligue. Sei lá, 500 mA, 500 mV. E aí eu vou decidir baseado na carga que eu tenho, vou ter que fazer as medições para ver aonde eu quero que fique a minha corrente. Eu vou deixar aqui próximo aos 100 mV, que vai servir bem para os nossos testes. Agora eu vou mostrar uma coisa para vocês, eu estou medindo a minha carga. Está em 134, 123. Vai ter saída ou não vai ter saída? Vai ter saída, 3 volts. Por quê? Porque eu baixei o potenciômetro até abaixo, estou com 110, estou com 123. Então a minha saída é positiva. Agora eu vou aumentar a saída, porque eu não quero que ele desligue com essa carga. Aumentei um pouquinho a minha saída. Estou agora lá com 200, quase 300. O que vai acontecer se eu der um curto?
Vou deixar aqui marcando a saída está 0. Agora eu vou dar um curto na fonte. Dei o curto, já foi para 3. Ó. Dou o curto, a saída já dispara um pulso de 3,5 volts. E é isso que a gente quer. A gente quer exatamente esse pulso na hora que eu tiver um curto. Então vamos voltar lá e ver como a gente continua esse trabalho. Então agora que a gente já tem um pulso de saída no momento que a carga ultrapassar a nossa definição de carga máxima, eu tenho que fazer alguma coisa com esse pulso. E aí nós vamos usar um outro componente, que é um SCR. Como funciona um SCR? O SCR, na verdade, é um componente que vai, ao receber um pulso no gate, o gate é esse pino que está para fora, ele é um diodo, se vocês olharem bem. Só que é um diodo que não permite a passagem, a não ser que eu receba um pulso positivo aqui no gate, que é esse pino que sai para fora. Quando eu receber o pulso positivo, ele permite a passagem. Mesmo que esse pulso deixe de existir, ele continua permitindo a passagem até que eu tenha 0 volts passando por ele. Quando eu chegar em 0, então significa que ele fecha de novo a porta e só vai abrir com um novo pulso. Nós vamos usar aqui no exemplo o C106, mas qualquer outro tiristor SCR vai funcionar. Vamos colocar aqui um resistor na base não, né? Vamos colocar um resistor no gate. E para deixar isso estabilizado, eu vou colocar aqui um capacitor. E aí vocês vejam que vocês têm de alguma coisa próxima a 20 microfarads. Então vai ajudar a estabilizar aqui a minha saída. E aonde eu vou ligar esse SCR? Esse SCR eu vou ligar num relé, que é o componente que vai me permitir ligar ou desligar a carga. Então a lógica fica simples, porque quando o SCR receber o pulso, ele ativa a bobina do relé. Ativando a bobina do relé, eu troco o estado do normalmente fechado para o normalmente aberto, que passa a ser ele sim o fechado, e eu posso desligar ou ligar qualquer coisa aqui. Simples assim. Bom, eu sempre adicionalmente ao relé uso um diodo da família 4000. Então vocês podem usar aí o 4001, 4007, o que vocês tiverem aí, sem problema nenhum. Apenas uma proteção, já que nós estamos com uma bobina, né? Essa bobina ela pode, sempre que ela liga e desliga, ela pode dar um pequeno pulso de energia voltando para o circuito que a gente não quer. Então a lógica é simples assim e é assim que vai funcionar. Bom, eu falei aqui no início que quando o SCR for ativado, ele vai ficar ativado até eu receber um 0. Como é que eu vou colocar um 0 aqui nesse circuito na hora que eu resolver o problema do meu curto-circuito? Bem simples, um botão. Eu vou simplesmente colocar um interruptor aqui no circuito, nele, né? Estou ligando nele aqui, ó. E vou ligar ele no negativo, no GND, no negativo. Então, quando eu apertar aqui, o que vai acontecer? Eu vou gerar um 0 e ele vai fechar novamente. E aí não vai parar, não vai vir mais energia. E ele volta o estado do relé ao estado anterior. Ora, se eu faço isso, a minha carga continua funcionando. Se ela não estiver em curto, eu continuo operando normalmente. Se ela estiver em curto, bom, aí ele vai novamente dar o pulso e aí vai fechar novamente o relé. Entendido? Bom, nós vamos colocar aqui no relé um pequeno aviso, né? Aonde? No normalmente aberto. Vou botar um LEDzinho aqui de aviso. Com um resistor, né? Então, quando o relé for ativado, ele troca o comum e aí ele ativa o LED e desativa a carga. Então, na verdade, o comum aqui nada mais é do que a ligação direta no positivo da fonte. Esse é o comum, que vai passar pelo relé e ativar a nossa carga. Quando for desativado o relé, ele para de passar essa carga. Para não ter que ir até lá com um fio
cruzando tudo, eu vou simplesmente colocar aqui um desenho que é a nossa fonte, tá? Vou colocar com 24 volts, mesmo que eu esteja trabalhando aqui com 12, vai ser o nosso teste. E por último, a nossa carga. Eu vou simbolizar a carga com essa saída aqui. Nós vamos usar aqui como carga uma lâmpada de carro, mas vocês podem usar no circuito qualquer carga até 24 volts, 10 amperes. Opa, errado. Aqui um detalhe importante, tá? A carga positiva liga aqui, que está ligado direto na fonte. A negativa eu vou ligar lá naquele resistor. Veja, eu não estou ligando ele direto no negativo, eu estou passando por esse resistor. Eu vou até fazer uma cor diferente do fio aqui, para a gente poder enxergar bem isso. Por quê? Eu não estou ligando direto no negativo. Para que a carga que esteja puxando em corrente também puxe nesse resistor. Porque ele passa por ela para ir para lá. Então eu estou jogando aqui uma carga que vai me trazer uma tensão. E essa tensão é a que eu vou medir comparando com a outra. Então é simples assim. E é isso. Vamos lá ver se isso funciona? Então a gente já viu agora o resto do circuito. E aqui está o nosso amigo SCR. Então o SCR é o que nós vamos usar para ativar o relé. O relé já está aqui montadinho, já deixa ele ser montado, porque os pinos dele são meio chatos. Então já tem o comum, que é o vermelho, o positivo o branco, o negativo o preto, e já está o diodo lá de proteção. As saídas são aqui atrás. Então nós já vamos montar ele, vamos montar primeiro o SCR. Então agora nós estamos com o nosso circuito montado com o tiristor. Então basicamente o que nós temos a mais aqui é o tiristor, e ao invés do relé eu botei um LED para a gente poder entender visualmente o que acontece. Então a saída do 1 está ligado no resistor, no capacitor e lá no gate. E só tem ela no gate. Aí o anodo e o catodo estão ligados, um no negativo e o outro no LED, que está ligado no resistor. E também está ligado o botão. O botão que vai fazer uma ligação direta aqui no negativo. Então vamos entender aqui. Vou ligar a nossa carga e vou ligar a fonte em 9 volts. O que está acontecendo agora que a gente já viu. Então no pino 3 eu estou com 100 mA e no pino 2 com 266, que é a nossa medição base. Então eu não quero que desligue. Então a minha saída agora é 0. Então agora eu vou simular o curto. Eu vou fazer um curto forçado. Vou ligar aqui o positivo e o negativo. Quando eu encostar, já liga o LED. E a saída já está positiva. Perfeito? Então mesmo que a saída 1 já não é mais uma saída positiva, ela está pequena porque ela tem um pequeno resíduo do retorno, o LED está ligado. Então o meu relé vai ficar ligado até eu apertar o reset. Quando eu aperto o reset, eu zerei o SCR e ele para de permitir a passagem até um novo pulso que viria do pino 1 se eu tiver um novo curto. Então se eu tiver um novo curto, liga de novo, o circuito protege. E quando eu apertar o reset, desprotege. Então, acho que é legal. Agora só falta a gente montar rapidamente o relé e fazer um teste de tudo funcionando.
Então, feita a montagem, a gente tem o relé agora ligado de um lado no 5 volts, do outro lado aqui no SR, como estava ligado o LED. Eu tenho o comum ligado no positivo, e eu tenho do outro lado a saída normalmente fechada direto na carga, e a normalmente aberta está ligado num LEDzinho que vai acender caso haja um curto, porque aí eu vou ativar o relé. E vai ficar ativado até eu apertar o botão mesmo que eu não tenha mais o curto. Então agora nós vamos testar isso para ver como realmente funciona. Liguei a fonte, a minha carga acendeu. Então eu tenho as minhas saídas aqui, que a gente já conhece, 100 mA, 260 mA e 0. Um pouquinho só uma carga, mas eu tenho o resistor exatamente para isso. Agora eu vou simular o curto, ou seja, vou deixar marcando aqui para a gente poder ver. Vou simular o curto, vou botar aqui na frente. Vou desligar a carga aqui e vou curto-circuitar. No momento que eu curto-circuitei, deu o pulso, já não está mais dando o pulso, né? Eu já tirei o curto-circuito, mas a carga não liga mais, ela está desligada. Mesmo que eu tentar dar outros curtos, os curtos não acontecem mais. Por quê? Porque eu estou com a carga, estou com o meu positivo desligado no relé. Então, o curto é só um pico rápido e a carga está desligada. Bom, como é que eu faço agora para voltar? Eu vou simplesmente apertar o botão, o tiristor vai fechar a saída, não vai deixar mais saída, o relé com isso desarma, e aí desarmando a carga volta a funcionar. E está aí a carga voltando a funcionar normalmente, desabilitando o relé. Se eu continuasse em curto, eu ia apertar o botão e não ia acontecer nada. A carga iria só no momento que eu apertar desligar e ligar, muito rapidamente. E está aí o nosso circuito. Acho um circuito que passo a passo deu para entender o funcionamento de cada etapa do circuito, cada funcionamento de cada componente aqui no papel desse circuito. E acho que era isso. Espero que tenha trazido um pouco de aprendizagem para todos. Era isso e valeu!